Olá pessoal, aqui é Geraldo Gonçalves e vamos falar hoje sobre holding patrimonial. Conheça as suas vantagens. Mas antes de começar, eu peço a vocês, que deixe o like, se inscreva no canal e se fizer sentido esse vídeo, compartilhe com as pessoas aí que vocês acharem que tem sentido conhecer esse material que a gente preparou com muito carinho, ok? A gente tem falado muito aqui no nosso canal sobre holding, sobre famílias empresárias, não é? E eu trouxe aqui uma cola, para que eu não esqueça de nada, ok? Bem, holding patrimonial, Quais as vantagens que essa ferramenta jurídica traz para a família, ok? Bem, primeira coisa, o tipo societário da holding. Veja bem, holding é atividade, as pessoas às vezes confundem isso, Tipo societário é como se fosse não, é uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, uma EIRELI, enfim, isso é tipo societário. Holding é atividade, ou seja, aquela empresa ela pode desenvolver diferentes atividades, compra e venda e etc. A holding ela vai controlar ou participar de outras sociedades, Então a holding ela pode ser tanto ter o tipo societário de uma sociedade anônima, ou de uma limitada, ou de uma EIRELI, ou de uma sociedade unipessoal. Mas o certo é o objetivo social, o objeto social de uma holding, quando a holding é pura, que vocês lá na frente eu vou falar que a holding também pode ser mista, Então a holding ela vai participar de outras sociedades, podendo controlar ou não esta sociedade, não é verdade? A holding, então, nesse caso a holding pura, só participa ou controla outras sociedades, e você tem também a holding mista, que no caso é a mais aconselhável, porque ela tanto participa ou controla outras sociedades, quanto administra o patrimônio. É muito comum as famílias empresárias, ela optar pela holding mista, porque pode fazer todas essas questões, controlar, participar de outras sociedades e também administrar, ser dona da propriedade, normalmente propriedade imobiliária das famílias, não é isso? E aqui eu tenho uma escola, que eu não posso, conforme eu disse no início, eu não posso esquecer de nenhum detalhe. Eu fiz um artigo, caprichei nesse artigo, E qual a melhor estruturação jurídica para a holding? E aqui eu estou falando, aqui no caso de holding patrimonial, que eu poderia falar de diferentes tipos de holding, mas a mais utilizada é essa holding patrimonial no sentido de gerir o patrimônio da família empresária. Até 2002, quando então veio o Código Civil de 2002, até então usava-se muito a sociedade limitada. Mas com o Código de 2002, houve um aumento do poder dos minoritários na sociedade limitada. Então de lá para cá, observou-se uma migração, as pessoas tendem então a buscar a sociedade anônima como uma forma de estruturação das holdings, Muitos ficam com receio, mas a sociedade anônima dá muito problema, tem muita dificuldade, nada disso, a tributação é a mesma. A única coisa que muda da sociedade anônima para a limitada é a questão da publicação do balanço, Gente, mas isso você já tem, isso naturalmente já vem acontecendo, Ou seja, ao registrar os seus balanços na junta comercial, e de um modo geral, hoje está muito aberto às coisas, Então eu não vejo, sinceramente, razão para deixar de buscar a holding, sociedade anônima, sob o argumento de que
seria um dificultador, seria uma exposição essa publicação dos editais. Eu acho que a sociedade anônima ela é muito interessante, ela é mais fácil de você fazer as deliberações, né? A limitada você tem questão de quórum, né? Por exemplo, para uma pessoa mandar numa limitada, ela tem que ter no mínimo, ela tem que ter pelo menos 3/4 do capital social, 75%. E às vezes isso é muito difícil de se conseguir, se obter. Daí a importância, no meu entender, de usar a holding sob o tipo societário da sociedade anônima, ok? Eu anotei aqui também, e acho muito importante registrar nesse vídeo, as vantagens. Eu anotei 10 vantagens de você ter uma holding. Faço isso porque às vezes as pessoas ficam muito com dúvida, não, mas o que é bom ter na holding? Por que eu vou constituir uma holding? São várias razões de se ter uma holding. Eu anotei 10 aqui, é claro que existem outras, no meu entender eu anotei as mais importantes. Primeira coisa é evitar conflito entre os herdeiros. É um problema sério a questão da sucessão, porque enquanto está todo mundo pequeno, né, no caso dos filhos, está tudo numa boa, tudo na família, mas aí os filhos crescem e aí vem os agregados, né, as noras e os genros, e isso acaba, não por causa exclusivamente das noras e dos genros, é claro, né, mas acaba gerando conflitos dentro da família, principalmente em razão de poder e dinheiro, que as duas, no meu entender, as duas razões principais de conflitos dentro da família empresária. Então, a holding, ela serve para evitar. Não é que vai acabar com os conflitos, não é isso, mas a estruturação, né, do patrimônio, das participações societárias através da holding, você estará profissionalizando a família. Aliás, nós já falamos sobre a profissionalização da família aqui no nosso canal, nós temos vídeos sobre isso, também no blog, a gente escreve sobre isso, sobre a profissionalização. E então a holding, ela serve para isso e, consequentemente, evitar os conflitos. Proteção contra fracassos amorosos, infelizmente isso acontece muito, né? A pessoa, o herdeiro, né, o sucessor, ele se envolve, né, num relacionamento que acaba não dando certo, e isso pode refletir dentro do patrimônio. Se existe a holding, se aquele herdeiro que está com esse problema amoroso, esse problema, né, de relacionamento mal sucedido, se houver algum problema, desencadear alguma discussão judicial lá com, né, o par, enfim, o marido, a mulher, a companheira dele, a questão vai se resolver ou vai incidir sobre as cotas daquela pessoa e não mais sobre o patrimônio. Só para lembrar, o patrimônio está na holding. A holding é dona do patrimônio, né? O herdeiro, o sucessor, é dono de cotas ou ações da holding. Então, de modo que se houver algum problema, né, amoroso, etc., e houver alguma discussão judicial, né, essa discussão ela vai se limitar às ações, não vai, então, colocar impedimento sobre os imóveis, sobre as participações, enfim, sobre os direitos. Proteção contra terceiros, às vezes credores, né, às vezes o herdeiro se vê envolvido em situação financeira difícil, e acaba que algum credor promove uma execução, né? No caso da holding, essa execução, essa penhora que possa existir, vai incidir sobre as ações ou cotas do herdeiro e não mais sobre o patrimônio. Isso também é uma forma de se proteger. Nesse caso, essa é a terceira vantagem que aqui a gente anotou. A quarta vantagem, né, é a possibilidade do fundador, né, do patriarca, fazer uma forma de proteção também através de cláusula de imperabilidade, incomunicabilidade e inalienabilidade de bens, né? Quando você constitui a holding, o fundador, o proprietário, constitui a holding, ele pode, como estratégia, se essa for a escolha dele, ele fazer doação
das cotas ou ações da holding, né, e impor essas 3 condições, ou uma ou 2 delas, né, a impenhorabilidade. Da maneira que ele está doando para os filhos, ele pode colocar essa condicionante que aquele patrimônio não pode ser penhorado por conta de dívida dos herdeiros. Pode colocar também a inalienabilidade, ou seja, aquele herdeiro não pode vender aquele bem, aquelas cotas, aquelas ações por um determinado período. E também colocar ou não a incomunicabilidade, ou seja, o patrimônio recebido em doação não se comunica, né, com o cônjuge, com o companheiro ou companheira lá do herdeiro, né? Então essa também é uma vantagem muito interessante que a estruturação da holding proporciona. Facilita também a administração do patrimônio, né? Que essa aqui então a 5ª facilidade que nós anotamos. Olha, o patrimônio então ele estará no CNPJ da holding, não estará mais no CPF do fundador, de modo que isso facilita muito. Na hipótese, por exemplo, amanhã de vender alguma coisa e etc., quem vai vender vai ser a holding, né? A holding não morre, né? Quem vai morrer vai ser a pessoa física. A holding não é objeto de inventário. Quando vai ser objeto de inventário, as cotas ou ações, né? Que se for um caso de uma sociedade anônima. Então isso facilita bastante a administração do patrimônio que está ali debaixo da holding, né? A preservação da vontade do proprietário, essa é a 6ª razão que nós elencamos. Veja bem, o fundador, o proprietário, ou seja, quem constituiu a holding, ele tem algumas intenções, alguns desejos que ele guarda consigo. Com essa constituição da holding, ele pode deixar registrado ali alguns combinados, né, sobre venda de patrimônio, sobre forma de administração do patrimônio, sobre forma, por exemplo, de escolha do gestor, né? Por exemplo, será que o simples fato de ser membro da família é condição para trabalhar na holding? O proprietário, o fundador, ele pode e deve estabelecer essas condições. Eu acho que muito recomendável que se escolha os colaboradores pela competência e não por ser sócio, ou ser filho, ou enfim, parente do fundador. Então essa é uma vantagem interessante em que o fundador pode deixar ali registrado, né, a sua vontade, como ele quer que se faça, as orientações gerais de como administrar. Questão da tributação, que é a 7ª vantagem. Gente, convenhamos, no fundo, né, todo mundo quer pagar menos imposto. A pessoa jurídica, se deixar do jeito que está, vai aplicar o imposto de renda normal, 27,5%. Na holding, no máximo 12%. No máximo 12%. Então isso por si só já é um grande facilitador, já é uma grande vantagem em se ter o patrimônio debaixo de uma holding. Não é verdade? A 8ª vantagem que eu anotei é a facilitação do processo sucessório, que eu até falei um pouquinho antes, né? Por quê? Na falta do fundador, não tem que inventariar os imóveis, as participações, nada disso. Eu vou inventariar, se é que dentro da holding já não esteja resolvido isso, porque aqui no nosso escritório, nas famílias que nós atendemos, eu sempre oriento para já resolver tudo isso, já deixar tudo encaminhado para sequer necessitar de inventário. Mas na hipótese de que o patrimônio estiver debaixo da holding, né, e ainda tiver ações ou cotas do fundador, esse inventário vai ser feito sobre as cotas, sobre as ações, na hipótese de uma SA, e nunca sobre o patrimônio, não é verdade? Ora, todo mundo sabe, gente, que o contrato social, o capital social de uma empresa, dificilmente ele representa o valor do patrimônio. Ou seja, o patrimônio normalmente é muito maior do que o valor das cotas, o valor do capital social. Então é muito interessante
que isso, essa oitava vantagem, ela facilita em muito o processo de sucessório, processo de inventário. Seja porque vai simplificar o processo de inventário, seja porque pagar o imposto ITCD, que é o imposto de transmissão de causa, morte e doação, é muito menor em termos de valores, não de percentual, né? É muito menor sobre as cotas do que sobre o patrimônio. Essa, então, é a oitava vantagem de se ter a holding, ou seja, a facilitação do processo sucessório. A nona vantagem, então, de se ter a holding, ou se de constituir uma holding, é o não pagamento de ITBI na integralização de imóveis ao capital social. Isso é uma previsão da lei, eu anotei lá no meu artigo, trouxe aqui também e vou colocar o óculos aqui para não ter dúvida em relação ao artigo da lei, porque esse é um assunto muito interessante. Primeiro, está lá na Constituição, artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal. Isso é um direito, né, que o proprietário tem na integralização do capital. E isso faz muita diferença, né? Nós estamos fazendo esse vídeo em Belo Horizonte. O ITBI aqui é 3%, no caso de imóveis, né? Então, essa escolha ao fazer a holding, o contrato social, ele tem força de escritura pública e você tem que fazer com cautela, procura lá o seu advogado, o seu contador, né? Para que ele faça observando a lei, para que não corra risco, né, do fisco glosar esse direito do proprietário, porque isso é muito interessante, né? Esse não pagamento, essa não incidência do ITBI. E também, conforme eu já falei aqui um pouquinho, né, o contrato social. E o 10º e o último benefício da holding é a dispensa de escritura pública. O contrato social da holding, ele tem força de escritura pública. É interessante, né, você proprietário, você dono, né, procure o seu advogado, o seu contador, para que ele oriente você a como fazer um contrato social, observando os requisitos da escritura, porque também é uma economia tributária que você vai ter, né, deixando de pagar a despesa de escritura. Pois bem, gente, era isso que nós tínhamos por hoje, né? Falamos sobre holding patrimonial, falamos sobre as 10 vantagens de se constituir a holding patrimonial. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, para finalizar, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal e, se fizer sentido esse artigo, que compartilhe aí com os seus. Muito obrigado e até a próxima!